Bem, agora nós vamos apresentar a entrega final de embarcados do primeiro trabalho. O Pedro vai ficar compartilhando o dashboard enquanto eu rodo o projeto aqui no terminal. Aqui está inicializando os servidores distribuídos centrais e a comunicação com a câmera para poder tirar ruídos. Bora mostrar primeiro um PDF passando na principal. Aqui na rua principal, acionei o botão Fica acionado, vai na via esperar dar o tempo principal. mínimo para poder fechar o sinal, que é de 10 segundos, se não me falha a memória. Levar um pouquinho. Aí, acionou, Pronto, acionou. E agora fica vermelho. Agora esse é o sinal do auxiliar também já vermelho. funciona. Do auxiliar Ó, aqui, ele liberou para o pedestre acionou. principal. Agora está esperando o tempo para poder liberar, fechar a via auxiliar e liberar o pedestre da via auxiliar. Agora Na via ficou auxiliar vermelho a mais via rápido, né? auxiliar 5 e segundos. liberou para o pedestre. Agora para mostrar o modo de emergência, que é quando vai passar uma ambulância aí. É, beleza. Aqui. Ambulância na via principal aqui. Tá vendo que ele fecha todos os auxiliares e libera a principal para passar de via. Tudo isso no tempo máximo aí de 27 segundos, ponto 6. Bem, agora se a gente colocar no modo noturno, depois disso, ó, deu ok na emergência, para colocar no modo noturno, vai ficar intermitente entre vermelho e amarelo, como deveria. Bem, agora nós vamos mostrar o código funcionando. Antes de mostrar o código, só dar uma passada aqui na nossa WART, né? Ela fica lendo aqui os registradores aqui. Isso. A gente Aí pode também, passar pro. aqui eu estou apresentando o CSV que mostra que fica registrado as multas, com a velocidade e outras informações necessárias. Bem, Certo. agora o Pedro vai ir para a minha parte aí no main do servidor central, onde Essa daqui nós... é a main principal, né? Aqui é Exatamente. onde eu tô agora. Não, é a main do servidor central. Beleza. Aqui. Pronto. Se a gente olhar, a mente do servidor central, ele vai ter as importações necessárias, né, lá no topo. Aí na linha 39, mais ou menos, aqui. 39 ele vai criar a linha de comunicação Modbus. E logo embaixo ele também vai setar a matrícula nessa comunicação Modbus. Embaixo disso nós criamos o logger, a câmera e passamos a comunicação Modbus para ele e criamos o Modbus Lock para permitir que comunicações que aconteçam no mesmo caminho não se atrapalhem, porque eles esperam um terminar para começar outro. Na linha 52 a 53, nós vemos que aí ele ativa o Modbus Lock exatamente para pegar a captura da câmera, porque acontece que a captura da câmera e o sinal de emergência eles ocorrem no mesmo caminho. Aí se não tivesse Modbus Lock ia quebrar tudo, né? Porque ia interferir uma informação com a outra. Aí se a gente for na nova linha 93, agora, nós vamos ter um message, é por aí que ficam todas as mensagens do sistema que vão passar, aí ele vai decidir o que fazer de acordo com o tipo da mensagem, como infração ou relatório. Por exemplo, se for relatório, na linha 96, nós vamos ter que ele vai criar um thread para fazer, quer dizer, perdão, só na linha 96, nós vamos ver que ele vai atualizar as informações da infração. E se for um relatório, ele vai passar o cruzamento, o ID e atualizar as informações daquele cruzamento, como quantos carros passaram por ali e outros detalhes. Por exemplo, se a gente for na 46, na linha 46, lá em cima, vai ter a parte da infração, que aí ele lida com a comunicação da infração, fazendo o lock da câmera LPR, ele registra a multa no CSV e no log, aí está a parte da comunicação das multas. E até confundi agora. E agora podemos ir para. Na 134, na linha 134, nós vamos ter a comunicação TCP sendo inicializada para fazer a comunicação entre os servidores centrais e os distribuídos. É importante também que aí vai estar a comunicação da monitoração de emergência e as interfaces também. Isso aí fica vivo num loop que fica rodando e é desligado, pode ser desligado com Ctrl+C.
Se a gente for agora para o Modbus RTU, o arquivo Modbus, bem, aqui é onde é definido o nosso Modbus com a lookup table do CRC. E embaixo nós, que é essa matriz, logo embaixo nós vamos ter a verificação do CRC com essa lookup table. Também vamos ter a montagem do frame, logo embaixo, se olhar, aqui ó, vai ter o set matrícula, e logo embaixo vai ter o build frame, que é para montar o frame que vai passar a matrícula para o frame da comunicação Modbus. E tudo isso funcionando com o Little Engine, que a gente está usando nessa parte. Aí na página 90, na linha 97 no caso, aí embaixo, aí ó, aqui vai ser o CRC, que é quando chega a resposta, ele vai recalcular o CRC manualmente e ver se confere esse CRC, para saber se está válida essa comunicação. Agora, é isso que tem no Modbus, basicamente. Se a gente for agora na câmera LPR, vou poder mostrar o sistema de câmeras. Bem, no sistema de câmeras nós temos as configurações dos registradores logo no topo aí, a definição dos status, o timeout e o pull. Vamos ver que embaixo tem o ADDR câmeras, que é para registrar os endereços das câmeras, obviamente. E também vamos, como eu falei, também vai ter o fluxo das linhas 21 a 46, nós vamos ter os fluxos de como é que funciona. Então, como é que vai ter? Vai ter a captura, aí depois da captura ele vai escrever 0 ou 1 nos registradores de status do trigger para dizer para a câmera bater a foto agora, se for necessário. Depois aí dá o pulo de status, que fica num laço perguntando se ele já terminou de fazer essa função a cada 0,3 segundos, que é o do pulo. E com um prazo máximo de 2 segundos. Aí a cada volta ele vai ler os 8 registradores, até dar um status ok. E quando é o status ok ele vai ler a placa. Caso dê os status de erro, ele vai vai mandar o código de erro e abortar a fotografia da câmera. E ele também vai fazer a leitura da placa com a tabela ASCII, que usa os 4 registradores. E eu acho que é só isso, essa parte. Agora vamos ter a parte de emergência, que também tem um pulo de 0,3 segundos, como está definido aí em cima. E nós fazemos, basicamente, de tempos em tempos você vai ler esse dispositivo. E na linha 35 a 45, por favor, nós vamos ter a ordem do loop principal, onde ele vai pegar, vai ler os registradores quando necessário, vai processar essas informações e vai printar caso dê algum erro do pooling dos registradores aí da emergência. Se a gente for na linha 55 agora, nós vamos ver que nós temos o sistema do modo noturno, no caso, que basicamente eu só vou disparar alerta quando o estado mudar. Não fico repetindo toda a leitura, por causa que isso daria problema no modo noturno, já que ele fica alternando frequentemente entre dois estados na máquina de estados dos semáforos. Termina essa parte, agora o Pedro vai mostrar a parte dele. Ele ficou responsável por aí, Pedro. Beleza. Começando aqui pela main, né? Vou apresentar aqui. Essa parte que o Pontual apresentou foi a parte do servidor central, né? Então, passo aqui agora para a parte do servidor distribuído, né? Aqui é onde a gente tem a main, né? Ela carrega algumas configurações aqui. Tem os imports necessários aqui para ela. Aqui na nossa main a gente tem algumas funções, né, de infração dos botões do principal e do cruzamento, aqui dos botões dos pedestres, né, onde a gente separou dessa forma no servidor distribuído para botão de pedestre, o cliente TCP, os semáforos e os sensores de velocidade. Aqui partindo para o sensor de velocidade primeiro, né. Ele tem dois sensores, né? Os sensores A e os sensores B, que eles são configurados como uma entrada com a detecção de borda e fazem o cálculo de velocidade aqui nessa parte aqui, conforme está especificado lá, né? A distância a gente definiu como 2,5, como a gente tinha visto com o professor na aula, né? Ao invés de ser 2, para conseguir fazer para o cálculo bater.
né? Aí esses caras aqui, os sensores, eles fazem a leitura e o cálculo da velocidade, né? Então, se passar de 60, ele dispara a nossa exceção e faz a captura, né? É, partindo aqui para os botões, né? A gente tem os botões de pedestres aqui. No botão de pedestre, ele tem um debounce, né, de 300 milissegundos, que é para ele não ficar, evita que ele fique apertando várias vezes, né, com ruído. Ele tem no semáforo, né, ele tem o botão e chama o callback do botão de pedestre, e que é chamado na main, né, que ele chama o solicitar pedestre da principal, né, ele chama esse cara aqui. Aí aqui partindo para o cliente do TCP, né? Ele tem a nossa fila de threads, né? E aqui ele usa na linha 96 e 97, cadê aqui? Ó? É onde ele faz o envio da mensagem, né? Da fila. Então, várias threads, né? Colocam mensagens na fila e uma thread só tira e envia, né? Que aí ele faz essa envio de mensagem segura, né, entre as threads. Aqui da linha 36, ele tem o nosso loop de conexão, né, onde ele fica tentando fazer a nossa conexão aqui via, via TCP, né, e ele tem aqui, nessa parte aqui, ele tem a nossa chave. Cadê aqui, ó, na linha... Aqui, ó, conexão de intervalos, né, que ele faz o time sleep aqui. E se a conexão cair, ele espera 3 segundos e tenta de novo, né, nesse loop. Aqui agora no nosso semáforo é onde fica setada a nossa máquina de estados, né. A gente tem o que setado nos grupos, né, grupo 1 é o grupo do semáforo principal e o grupo 2 é o grupo do cruzamento. No nosso semáforo a gente tem o primeiro estado, que é o estado 1 para o 2, o estado 2 para o 4, do 4 vai para o 5 ou volta para o 1, depende se ele passou do, do 6 aqui, ó, nossos estados aqui. E essa máquina de estados, ela faz com que o tempo de cada fase, né, vai diminuindo. Ele começa como 20, né, e vai diminuindo, do principal, né, o principal ele começa com 20 e vai diminuindo. Aqui, ó, cadê? É isso, quando ele inicia aqui. Ah, deixa eu ver o que mais aqui a gente tem. Acredito que é isso, dessa parte do servidor distribuído. E se Bem, não, ele segue o padrão, né? Se não passar o tempo, ele fica os 20 segundos. Se você apertar, ele faz o cálculo para diminuir para o tempo mínimo. certo. Então acho que é só isso que a gente tinha que apresentar mesmo. Espero que os professores prestem atenção.